Olá, vamos a mais uma pílula de leveza. Você sabe o que acontece com você quando você fala mal dos outros? Pois é, quando a gente está falando mal de alguém, o que às vezes, por mais que se chame falar mal, nem é por mal, a gente pode comentar alguma coisa que aconteceu, ou criticar como alguma pessoa funciona em algum setor da vida dela, ou como ela resolve situações, por exemplo. Nem é por mal, mas quando a gente está comentando, criticando, ou até pé da vida com alguém por algo que fez com a gente, o que é natural, a gente acaba vibrando naquele sentimento que a gente tem quando a gente está falando mal da outra pessoa. A gente traz aquilo para a nossa presença, para o nosso momento presente e começa a sentir coisas que não são bacanas em relação a quem a gente está falando mal. E aí é aquela história. A energia na qual a gente vibra é a qual a gente atrai. Então, às vezes, não é por acaso que determinada pessoa fez alguma coisa com você e que você não gostou, ou falou alguma coisa de você que você não gostou, ou pensa a seu respeito de uma forma que você não aprova. Talvez você já estivesse vibrando em alguma energia que tenha vibrado e se conectado com a daquela pessoa. A minha sugestão é que você pode sentir o que você quiser, nós somos perfeitamente humanos e sentimos coisas que nem sempre são boas em relação aos outros e acabamos falando mal das pessoas, né? A minha sugestão é que você converse com você a respeito da história e viva o luto daquela história o quanto antes, porque quando a gente fala mal de alguém, às vezes a gente está sendo igual a quem a gente está falando mal. Às vezes a gente está repetindo a mesma atitude. Tem um pensamento, eu não sei bem se é de Nietzsche, mas que diz assim: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais a respeito de Pedro do que de Paulo. O que ele quer dizer com isso? Que quando alguém fala mal de outra pessoa, você sabe muito mais a respeito daquela pessoa que está falando mal do outro do que da atitude do outro em si. Entende? Então, procure trabalhar com você. Procure trabalhar, por exemplo, o Ho'oponopono, que é uma técnica excelente para você perdoar, amenizar situações em relação a outras pessoas que não são bacanas. Procure guardar para você o que você está pensando em relação ao outro. A não ser que você tenha uma escuta terapêutica profissional e aí você possa contar o que aconteceu sem necessariamente falar do outro. Falar porque você precisa falar. Falar porque você precisa trabalhar aquela situação. Porque às vezes você até não está falando mal do outro, mas você precisa digerir aquela situação, você conversa com alguém, com um amigo, mas nem sempre o amigo interpreta dessa forma. E você acaba falando mal, e o outro dá opinião, e vai virando aquela bola de neve, onde a gente só fica atraindo coisas ruins, vibrando coisas ruins, e se conectando com pessoas que fazem coisas ruins pra gente. Ok? Bom, a pílula de leveza de hoje foi essa. E eu quero falar uma outra coisa, quando a gente cuida da gente, quando a gente está focado no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento, a gente não tem tempo para esse tipo de coisa. A gente releva, porque é muito mais fácil nós trabalharmos com nós mesmos a forma de lidar com tudo do que querer que o outro mude, né? E fica muito mais leve tudo isso, a gente para de ter esse tipo de comentário, de conversa. E eu quero te convidar para a gente conversar ao vivo nessa quarta-feira, dia 10 de janeiro, às 20 horas, horário de Brasília, aqui na minha fanpage. Vou fazer uma live sobre desenvolvimento humano, onde a gente vai conversar sobre como criar uma realidade para 2018 com mais leveza, com mais prosperidade, com mais aceitação. Você sabe o que é criar a própria realidade de verdade e como colocar isso em prática? Se você estiver interessado no assunto, é só estar comigo nessa quarta, dia 10 de janeiro, às 20 horas, na minha fanpage, ok? Te espero lá, na quarta-feira. Um beijo no coração.